Sou uma filha amada de Deus, vencendo nas áreas da codependência, baixa autoestima e religiosidade. Oi, meu nome é Sara. Sou a filha mais nova de 6 por parte de mãe e filha única por parte de pai. Cresci num lar cristão e disfuncional, onde faltava amor. Perdi meu pai aos 3 meses de vida e minha avó materna aos 5 meses. O ano do meu nascimento foi marcado por muitas perdas em minha família. Minha mãe, para dar conta de cuidar dos filhos, tinha 2 trabalhos e eu me encontrava muito pouco com ela. Sempre foi muito guerreira e trabalhadora. Não tenho muitas lembranças da minha infância, mas me lembro de gostar muito de brincar na rua com os amigos. Na escola passei a ser uma aluna tímida e com medo de falar com as pessoas. Sempre fui envolvida na igreja, gostava de estar neste ambiente, mas a orfandade me impedia de experimentar algumas coisas. Sempre me senti rejeitada, excluída, diferente das outras meninas. Cresci alimentando em meu coração o sentimento de que não era amada por Deus e por vezes alimentei o sentimento de autocomiseração, me achava coitadinha do grupo. Sempre pensava, Deus não me ama, Deus não é meu pai, porque se Ele realmente me amasse, não permitiria que eu crescesse sem um pai. Em casa, sempre fui a filha que buscava ser perfeita, não dando trabalho para minha mãe e me anulando em tudo. Na escola era sempre muito difícil, principalmente no Dia dos Pais, porque nunca tinha meu pai lá para me assistir nas apresentações e meus amigos sempre me excluíam por conta disso. Não gostava de sempre ter que dar o presente para minha mãe nessa data. Passei muitas datas comemorativas, como Natal, Dia dos Pais, meu aniversário, no meu quarto chorando e culpando Deus pela minha situação. Cresci sendo cuidada pelos meus vizinhos. Meus irmãos me diziam que eu era adotada, por ser bem mais nova do que eles, e sempre me zoavam muito. Meu irmão mais velho sempre me dizia que eu era horrível, muito feia, que não sabia fazer nada certo, que eu não daria em nada. E eu acreditava e me tomei como verdade para mim. Minha primeira sobrinha nasceu quando eu tinha 3 anos de idade, então sempre senti necessidade de atenção em casa. Sempre tinha algum acontecimento ou alguém mais importante do que eu. Aos 12 anos, fui abusada pelo pai da minha melhor amiga. E essa situação foi muito difícil para mim. A casa que antes era um refúgio para mim, passou a ser um lugar de medo. E mais uma vez pensei que Deus não me amava e por isso deixou essa situação acontecer. E tomei como verdade para mim que eu não precisava de homens na minha vida. Afinal, eles me traziam apenas dores e marcas profundas. E com isso me envolvi com a pornografia, que para mim era algo que trazia alívio, assim eu pensava. Nesta época, arrumei meu primeiro emprego. Estudava pela manhã e à tarde trabalhava. Com isso, acabei me desenvolvendo muito cedo e comecei a ter minha independência. Pulei muitas etapas em minha vida e deixei de viver muitas coisas. Aos 17 anos, concluí o ensino médio, prestei vestibular, passei, mas não ingressei na faculdade, por não me sentir capaz e também por não ter o recurso necessário para me manter somente estudando. Então, decidi servir voluntariamente na igreja. Fiquei 1 ano e meio servindo aqui na igreja todos os dias. E no ano seguinte, fui chamada por nossos pastores para trabalhar de tempo integral aqui nessa casa. Foi uma imensa alegria. Sempre fui apaixonada por este lugar. Neste mesmo ano, aos 18 anos, na busca por aceitação e aprovação, e para tentar momentaneamente preencher o vazio, comecei a namorar um homem 20 anos mais velho que eu. Mesmo sabendo que aquele relacionamento não daria em nada, ficamos juntos por mais de 1 ano. Afinal, não conseguia me posicionar, dizer o que eu realmente queria. E ao término do relacionamento, ficaram apenas mais marcas e dores. Novamente me senti deixada e excluída. Para superar esse término, me envolvi ainda mais nas coisas da igreja, mas me fechei para as pessoas. Meus relacionamentos de amizade eram superficiais, tratava as pessoas como descartáveis. Tinha medo de me expor, chorar, me fechei numa bolha. E um dia, numa conversa com o pastor Gilberto, entendi meu chamado. E num culto missionário, resolvi me posicionar e dizer sim para o chamado de Deus para a minha vida. Aos 22 anos, fui ao Retiro Restauração pela primeira vez. E ali, naquele ambiente, Deus começou a fazer algo novo em minha vida.
Comecei a entender que sim, Deus era meu pai, me amava e se importava comigo. Deus levantou um homem enviado por Ele para cuidar de mim e que me adotou como filha, o pastor Fabiano. Foi um tempo de muito cuidado, muitas conversas, muitos conselhos, muito choro, como Ele investiu e ainda investe em mim. Sou muito grata a Deus por tê-lo colocado em minha vida. E nesse processo Ele me ajudou a entender que Deus era o meu pai, que me amava. E ao participar do encontro, um retiro em Curitiba, ali realmente entendi que a paternidade começou a fluir em minha vida. Naquele retiro estava rodeada por pessoas que eu nunca tinha visto e nunca mais veria. Fui tão amada, tão cuidada, pude me abrir para desfrutar coisas novas. Aos 23 anos, comecei a fazer o seminário enviado pela nossa igreja. Um tempo de muito aprendizado e crescimento. A convicção do meu chamado só aumentava. E neste mesmo ano, eu secretariava o pastor Fabiano. E prestes a começar o ciclo do então Celebrando a Recuperação, eu estava ajudando a organizar as coisas e o pastor me chamou para liderar o grupo de baixa autoestima, porque eles estavam sem voluntárias para este grupo. Na hora disse sim, afinal pensava que eu não tinha problemas, mas que poderia sim ajudar aquelas mulheres e por amor e submissão atendi ao convite do pastor. O ciclo começou e no primeiro dia que tivemos os grupos, eu tinha mais de 50 mulheres no meu grupo, 2 círculos imensos um dentro do outro, e me senti incapaz de estar ali. Mas a cada partilha, a cada história, eu me identificava, sentia como se aquelas mulheres estivessem contando a minha própria história. Na primeira semana já fui confrontada pelo Espírito Santo, que me dizia que não era o ministério que precisava de mim, eu é quem precisava deste ambiente, eu é quem tinha muitas coisas para tratar e curar. E entendi que era tempo de abrir o meu coração, pedir ajuda e receber cuidado. Decidi então viver de fato o CR em minha vida. A cada semana, a cada partilha, algo novo acontecia dentro de mim. Escrever as minhas memórias, uau, foi libertador. Mas confesso que para ler para alguém a minha história foi a parte mais difícil do processo. Procrastinei até onde consegui, mas eis que o dia chegou e ao sentar com minha confidente para partilhar minha história, foi como se naquele momento uma nova Sara estivesse nascendo. Louvo a Deus por esta oportunidade. Enfim, falei coisas que nunca havia falado para ninguém. A caixa preta estava aberta. Depois deste processo, a cada ciclo, uma coisa nova o Senhor tem tratado em minha vida. E uma das coisas que Deus curou em minha vida foi realmente a necessidade de ter amigas, estar em ambientes saudáveis. Então, depois de claramente o Espírito Santo falar comigo através de 2 situações, entendi que Ele estava me chamando a liderar uma célula de jovens meninas. Logo eu, assim eu pensava. Mas o Senhor foi me direcionando e Ele mesmo quem me mostrou as meninas que eu deveria convidar para a célula. Meninas que estavam desviadas da igreja por longos anos, outras que eu nem tinha mais contato, mas assim fui fazendo. Na primeira semana tínhamos 3 meninas, na segunda semana já éramos 8 meninas e em 2 meses éramos 18 meninas e a célula se multiplicou pela primeira vez. Neste processo, caminhando com as meninas, eu sempre pedi ao Senhor que me desse sensibilidade, amor e graça, pois como cresci na igreja, nunca tinha passado pelas mesmas situações que elas. E então Ele foi fazendo. E liderando a célula foi um tempo onde o Senhor fez muitas coisas em minha vida e história. E após multiplicar a célula mais 3 vezes, hoje sou uma das coordenadoras da Rede Leve Livre e extremamente apaixonada pela minha faixa etária, inclusive paixão resgatada após o processo de cura no 30 semanas. Hoje tenho experimentado da graça curadora e transformadora de Jesus. Consegui liberar perdão para minha mãe, por de certa maneira sempre me tratar como culpada pela morte do meu pai. Liberei perdão para o meu irmão e para a pessoa que abusou de mim. Fiz grandes e verdadeiras amigas. Tenho realmente buscado uma nova identidade em Cristo. Os problemas ainda existem. As lutas hoje têm outros nomes. Ainda tenho muitas áreas a vencer, mas até aqui tem me ajudado o Senhor. E sei que coisas ainda maiores Ele fará em minha vida e história. Hoje não preciso mais buscar
a aceitação e validação das pessoas, porque sei que meu Pai já me aceitou e me valida todos os dias. Hoje entendo que tenho um Pai que me ama e que não vive longe lá no céu sem se importar comigo, mas que está ao meu lado, cuidando de mim, me orientando, me amando e nos momentos mais difíceis me carrega em seu colo e enxuga as minhas lágrimas. Ao longo do processo do 30 semanas, com certeza a primeira decisão a admitir, para mim foi a mais difícil. Eu não entendia que eu tinha um problema, que algo estava fora do lugar em minha vida e em minhas emoções. E depois a terceira decisão é entregar. Sempre fui independente, entregar o controle da minha vida ao Senhor, entregar todo o sentimento de rejeição, entregar o controle, sim, entreguei. E tudo isso só foi possível pela graça de Deus. E continuo decidindo entregar todos os dias. E fico com a promessa que está em Jeremias 30:17, que diz: farei cicatrizar seu ferimento e curarei suas feridas. Sim, eu tenho experimentado essa cura em minha vida. Sou muito grata por esse ambiente do 30 semanas. Sou muito grata por essa igreja e por nossos pastores líderes. Amo ouvir os testemunhos contados aqui neste lugar. Sempre me emociono, amo ver a transformação que acontece em nossas vidas através deste ambiente. Obrigada pelo silêncio de vocês.